AGU no Planalto para tratar sobre sanções amorais. Agora não tem muito o que fazer, né, Andresa? Ele vai fazer um discurso, aquele discurso muito político, assim como deve ser o do Supremo amanhã, então todo mundo se defendendo, todo mundo, né, juntinho, se defendendo e dizendo que a soberania é o principal alvo que o Brasil tem que atingir, elevando o presidente Lula aí na sua popularidade ao que ele quer. E como você bem disse, então, Lula saindo de todos os problemas para que a popularidade que vem desse problemão aí do tarifaço suba e que o problema fique no colo do Geraldo Alckmin, né? O governo deve ter alguma medida, provavelmente vai contratar um advogado, né, um escritório lá nos Estados Unidos para tentar reverter, né, de alguma forma essa sanção ao Alexandre de Moraes. Na verdade, reverter é impossível, né, porque é uma decisão monocrática do Donald Trump. É claro que isso passa por análise do Congresso, mas o Trump tem o Congresso, pelo menos agora, né, a gente vai ter eleição nos Estados Unidos, se eu não me engano, no ano que vem, eleição para o Congresso norte-americano. Nesse momento o Trump tem maioria, tem a maioria do Supremo, então assim, ele está bem confortável com relação a isso. O que o governo brasileiro deve fazer é alguma medida para tentar pegar outros organismos, de alguma forma tentar atenuar ou evitar que essa sanção também seja adotada aí para outros ministros da corte, para outras pessoas do governo, quiçá até para o presidente Lula, porque o céu é o limite para o Donald Trump, ele pode fazer isso com o que ele bem entender. Então tem duas alternativas aí que a gente já ouviu aqui ao longo dessa semana. Uma, o governo editar uma medida provisória ou aprovar uma lei, né? Mas para aprovar uma lei ele tem que acordar o Congresso que está dormindo desde janeiro, então é mais fácil uma medida provisória, que é uma canetada ali do presidente Lula, já começa a valer, dizendo que esses efeitos da lei Magnitsky, que poderia ser Magnifi também, porque é magnífica, é quase exatamente, isso. é aí que é o meu problema, é que os efeitos da lei não tenham validade no Brasil. Essa seria uma medida. E a outra é tentar fazer a defesa ali do ministro nos Estados Unidos. Então o governo deve fazer alguma coisa, além, né, do discurso, obviamente, que você colocou muito bem, de defesa da soberania nacional. O Lula sabe que essas críticas ao Alexandre de Moraes, ela tem uma parte do eleitorado que concordam. Já tem pesquisa, viu? Que defende, né? Saiu pesquisa? Saiu pesquisa. Então Quest. Lei Magnitsky, aplicada por Trump a Moraes, é criticada por 60% da população. Então, os dados desse levantamento da Quest, divulgados na quinta, vulgo hoje, né, gente? Quinta, vulgo hoje. É que essa semana foi um ano e um dia. Com base em coletas nas principais redes sociais, a pesquisa aponta que a repercussão da sanção foi negativa, majoritariamente negativa. 60% dos internautas criticaram a medida adotada pelo líder norte-americano. Ainda assim, 28% dos usuários defenderam a decisão do republicano, enquanto 12% das menções foram classificadas como neutras. Entre as postagens que criticam as sanções de Trump, a narrativa predominante é a de que o presidente americano estaria violando a soberania do Brasil. Então, o discurso continua sendo esse. Exatamente. Né, foi ótima a pesquisa ter saído, porque a minha análise é muito por esse caminho, né? O Lula certamente tem pesquisas que mostram que ele vai ter ganhos políticos em defender o Alexandre de Moraes nessa questão. Se ele não tivesse ganhos políticos, certamente ele ia deixar esse papel, ia dar para o Alckmin, para alguém ali perto dele, como a gente tem assistido, mas, né, a maioria, 60 e poucos por cento, né, foram críticos a essa medida contra o Alexandre de Moraes, mesmo a gente sabendo que o Alexandre de Moraes não é uma unanimidade. Certamente, não sei se a pesquisa mediu o apoio ao próprio Moraes, tirando essa sanção norte-americana, ele não deve ter tudo isso de apoio, não. A gente viu ontem, né, a torcida do próprio Corinthians vaiando o ministro, e eu fiquei na dúvida, ele deu esse dedo porque ele foi vaiado, ou alguém pode ter perguntado também, que resposta o senhor daria ao Trump? Aí ele deu o dedo. Fiquei aqui, como a gente não vai saber, a gente pode ficar imaginando aqui até o final do programa. Botem aí o que vocês avaliam, por que o ministro deu esse dedo do meio, para quem ele deu, para a gente tentar aqui especular para quem foi essa dedada aí do ministro Alexandre de Moraes. Bom, agora é esperar amanhã. Agora, Andresa, eu estava parando para pensar aqui e tem duas pessoas que estão bem sumidinhas